Quem não gosta de robôs alienígenas gigantes que se transformam em praticamente qualquer coisa e lutam pela justiça? Transformers é uma daquelas coisas que todo mundo curte, mas pouca gente sabe de onde surgiu. A maioria só passou a conhecer depois dos filmes de Michael Bay, a partir de 2007. Mas as origens e histórias são muito mais legais do que aquele amontoado de cenas de explosão que vocês viram nos filmes. E se você está afim de saber tudo sobre eles, desde como surgiu a ideia até o que rolou no cânone oficial do mundo das animações, fica aí que nós do canal Nerd vamos contar tudo pra vocês. Fala galera, eu sou o Bruno Rodrigues, Isaac Paiva, e hoje vamos falar de Transformers, uma das maiores franquias de todos os tempos. E não estamos falando apenas dos filmes, e sim de todo o universo que engloba esses robôs. A ideia surgiu em 1980, quando a Hasbro, uma famosa empresa de brinquedos americana, fez uma parceria com a Takara, que é uma fabricante japonesa, para produzirem uma nova linha de brinquedos transformáveis. Só que a Hasbro estava querendo investir pesado, e para isso fechou uma parceria com uma velha conhecida de todos nós, a Marvel Productions, para que ela produzisse uma série de HQs desses personagens, e como se não bastasse, ela também contratou a Toei Animation para produzir o primeiro desenho animado da linha, chamado simplesmente de Transformers, em 1984. Como existem várias obras paralelas sobre o universo de Transformers, como as animações clássicas, as HQs da Marvel, as HQs da IDW, as animações de CGI, os filmes e muitas outras coisas, a sua mitologia é um pouco confusa, já que cada obra traz sua própria versão dos acontecimentos e nenhum é tido como certo ou errado. Considera-se simplesmente que tudo faz parte do multiverso de Transformers, até porque eles lidam com viagem temporal e geralmente o tempo no multiverso está diretamente relacionado. Sendo assim, o que vamos falar aqui é sobre a origem considerada canônica, baseada nos quadrinhos da Marvel, mais precisamente nas edições 61 e 74. E nela, o primeiro ser a existir foi The One, que seria basicamente uma entidade suprema como o deus dessa realidade. De alguma forma não revelada, o mal despertou nesse universo e tomou a forma de um ser astral chamado Unicron. Essa criatura era puro caos e fúria. Seu único objetivo passou a ser destruir tudo o que havia. Não só a vida, como também a matéria. Ele consumiu absolutamente tudo que existia em seu universo e, ao final, decidiu descansar e entrou em estado de hibernação profunda. Contudo, Unicron não foi tão eficiente quanto pensava, e enquanto ele descansava, ao longo de milhões ou até bilhões de anos, os fragmentos microscópicos de tudo que havia sobrado de sua realidade acabaram reagindo entre si, dando origem eventualmente a um novo Big Bang e, consequentemente, a um novo universo. Não é preciso dizer que quando o Unicron despertou e viu o universo cheio de matéria e vida novamente, ele ficou putaço e começou mais uma vez a devastar tudo. Só que dessa vez, o núcleo senciente desse novo universo havia tentado criar uma espécie de antítese ou um oposto a ele, que seria um guardião que iria proteger esse novo universo contra o Unicron. Foi então que surgiu a criatura conhecida como Primus. Quando o Unicron iniciou seu Armagedon, acabou se deparando com Primus e uma batalha sem precedentes se iniciou. O nível de poder aqui era tão grande que apenas o impacto dos golpes de ambos estava destruindo planetas. E se a luta continuasse, em pouco tempo o universo acabaria sendo dizimado de uma vez por todas. Percebendo isso, Primus usa seu poder para levar a luta para o plano astral, que é um tipo de reino espiritual onde o dano físico não importava. Mas o Unicron era muito poderoso e mesmo isso não seria capaz de detê-lo. Aí o Primus teve a ideia de aprisionar o Unicron. Assim, ele permaneceria vivo, mas não poderia mais causar destruição. Pelo menos era o que ele pensava. Quando a luta estava no plano astral, ele consegue enganar o Unicron, e quando ambos voltam ao plano material, ao invés de retornarem para os seus corpos, eles voltam para 2 asteroides. Ficam presos por um bom tempo, sem poder interferir no universo. Só uma curiosidade, enquanto Primus era uma entidade que existia simultaneamente em todos os universos do multiverso, o Unicron só pode existir em um universo de cada vez. Ou seja, mesmo que ele possa se mover à vontade entre eles, só existe um Unicron. Então, uma vez que ele permanecesse aprisionado, não tinha como vir outro Unicron de outra realidade e tocar o terror nessa daqui. Então seria a forma perfeita de derrotar ele. Com o passar do tempo, ambos acabaram aprendendo a controlar sua estrutura atômica dos asteroides em que estavam aprisionados, mais especificamente o metal de sua composição. Aí o Unicron se transforma no planeta devorador de mundos que conhecemos, e depois de aprender a transformar sua forma planetária em um robô gigante, e Primus se torna o famoso planeta natal do Transformers, Cybertron. O problema é que os dois possuíam uma espécie de ligação mental, e por isso um sabia exatamente o que o outro fazia. Mas enquanto o planeta devorador de mundos, Unicron, só pensava em consumir e destruir tudo que estava à sua frente, o Primus resolveu adotar uma outra estratégia para derrotar o Unicron, e criou uma nova linha de defesa em favor do seu universo, dando vida ao metal contido em seu interior, criando assim os primeiros Transformers, que ficaram conhecidos como os Primes. Eles eram 13 construtos sencientes que tinham o poder de se transformar em qualquer tipo de máquina. E são eles o Prima,
Vector Prime, Alpha Trion, Solus Prime, Micronus Prime, Alchemist Prime, Nexus Prime, Onyx Prime, Amalgamos Prime, Quintus Prime, Liege Máximo, Megatronus Prime e o 13º, o Optimus Prime. Cada um desses organismos eram extremamente poderosos e tinha uma função pré-definida, mas não vamos explorar isso aqui porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Basta vocês saberem que o Megatronus Prime não é o Megatron que conhecemos, e sim aquele que inspirou o Megatron a ser maligno. Bem como o Optimus Prime também não é o líder dos Autobots, quer dizer, é e não é, mas não é. Esse aqui dos 13 é o Prime original, que em algum momento de sua vida escolheu morrer e reencarnar em Orion Pax, que depois despertou novamente como o Optimus que conhecemos na atualidade. Então o nosso caminhão invocado é na verdade a reencarnação do Optimus Prime original. Além dos seus poderes únicos, essas criaturas também possuem artefatos ou relíquias de imenso poder, muitas das quais foram criadas pela primeira mulher cybertroniana, a Solus Prime, que é uma espécie de artífice, vamos dizer assim. Como exemplos dessas maravilhas criadas por Solus Prime, podemos citar a Chimera Stone, que tem o poder de redirecionar energias, a Apex Armor, que é uma espécie de armadura que aumenta consideravelmente a força do usuário e torna ele praticamente indestrutível, e o Sabre Estelar, que tem o poder de dizimar estrelas com um único golpe. Tudo isso ela conseguia fazer com sua própria relíquia, conhecida como a Forja, que tem a aparência de um martelo gigante. Esse artefato possui o poder de uma pequena estrela de nêutrons dentro de si, e acredita-se que ela pode ser usada para criar qualquer coisa, sendo limitada apenas pela habilidade de quem estiver empunhando. Se vocês deixarem um like e se inscreverem no canal, nós podemos fazer um outro vídeo mais detalhado explicando direitinho sobre cada um desses Primes originais, seus poderes, suas funções e suas relíquias. E eu aposto que vocês vão gostar disso. Mas voltando para a história, a esperança de Primus era que esses seres primordiais evoluíssem a um dia conseguirem derrotar sozinho o Unicron, de uma vez por todas. Na verdade, em uma dessas realidades, das diversas realidades desse multiverso, eles conseguiram derrotar o Unicron, mas apenas temporariamente. Sua confiança neles era tão grande que ele transferiu sua própria essência vital para uma matriz energética, a qual chamou de Matriz da Liderança, que poderia criar vida, permitindo que eles agora se multiplicassem. Essa matriz é o equivalente ao Allspark da série de filmes, além de criar vida, tem o poder de destruir o Unicron, pois possui a essência do próprio Primus. Mas isso depende muito do universo que estamos falando, pois em algumas continuidades, o Allspark foi quem criou o Cybertron e todos os Primes, substituindo então o Primus dessa realidade pela importância do próprio Allspark. E a matriz de liderança meio que se confunde com esse conceito aí, então podemos considerar que o universo dos filmes faz uma espécie de amálgama de tudo isso. Bem, depois de criar a matriz da liderança, o Primus resolveu entrar numa espécie de estado de animação suspensa e deixou tudo na mão dos Primes, confiando que eles conseguiriam cumprir o seu dever. A intenção dele em se exilar era só uma estratégia, pois dessa forma o Unicron não tinha como usar o elo mental para saber o que estava acontecendo em Cybertron e seria pego desprevenido. O problema é que com o passar dos anos, ao invés de se concentrarem na missão para derrotar o Unicron, um dos Primes acabou se corrompendo e traiu os demais, gerando uma série de eventos que culminou na destruição dos Primes, seus irmãos, e na criação de facções como os Decepticons e os Autobots. Claro que esse traidor foi ninguém menos que o Megatronus Prime. E depois desses eventos, ele ficou conhecido pelo nome de Fallen, o Caído, que foi até adaptado no segundo filme dos Transformers, A Vingança dos Derrotados. Existem diversas facções nesse universo, mas os mais conhecidos são os Autobots e os Decepticons. Os Autobots são geralmente cientistas e cidadãos comuns que tinham como função administrar Cybertron, enquanto os Decepticons era a força policial, os militares que tinham a função de manter a ordem no planeta. Por esse motivo, a gente tem a impressão que os Autobots geralmente são mais fracos que os Decepticons, porque eles não foram criados para a batalha, tanto que em suas formas alternativas eles não incluem armas, mas as dos Decepticons, que são guerreiros natos, possuem, já que geralmente são veículos militares como tanques, armas, aviões, helicópteros e entre outros aí. Como todo mundo deve saber, essas facções estão em guerra há muitos anos. E fora as diversas baixas e destruições causadas pelas batalhas, a principal consequência desse conflito é que eles acabaram comprometendo o núcleo do seu próprio planeta Cybertron, matando com isso o seu grande líder e Deus Criador. Ou seja, os Transformers em sua guerra mesquinha destruíram o próprio Deus Criador, Primus, que estava contido nesse núcleo do planeta, e ainda ficaram divididos. O que acabaria com qualquer chance deles derrotarem o Destruidor de Mundos, Unicron.
Por sorte, né, vulgo roteiro, a ameaça de Unicron acaba sendo impedida. Às vezes ou outra ele reaparece aí para atormentar o universo. Mas nem só de Autobots ou Decepticons vive o mundo. Existem várias outras facções, como a Maximals e os Predacons, que foram introduzidos aí na série de CGI de Beast Warriors e vão ser adaptados até no próximo filme agora de Transformers. Muita gente acha que eles eram antepassados dos Transformers, que existiam há milhões de anos atrás, mas na verdade são eles os descendentes. Na sua realidade, 300 anos após os acontecimentos da Guerra Civil entre Autobots e Decepticons, o planeta Cybertron está em paz, pois os Autobots haviam vencido e imposto sanções pesadas à facção derrotada, no caso dos Decepticons. Os vencedores evoluíram e se transformaram nos Maximals, enquanto os derrotados viraram os Predacons. E em dado momento, um bando terrorista Predacon, liderado pelo autoproclamado Megatron, rouba um disco contendo a localização de uma grande fonte de Energon, que é a energia que move esses Transformers, né? E decide ir atrás dessa energia para virar o jogo a seu favor. Aí um tal de Optimus Primal fica sabendo disso e persegue o bando de Megatron para impedi-los. Só que acontece algumas coisas no espaço e eles acabam indo parar em um planeta primitivo que contém um altíssimo nível de Energon. Tão alto que a energia emanada iria danificar os corpos robóticos deles. Por isso, tiveram que se unir ao seu código cibernético com o DNA de animais daquele planeta, ganhando assim o seu modo fera. Esse Megatron e esse Optimus não tem nada a ver com os originais, apenas tinham o mesmo nome, em homenagem justamente aos líderes que foram no passado. Só que mais tarde a gente descobre que eles tinham viajado no tempo e que o planeta que eles estavam ali era a Terra de milhões de anos no passado. Nesse período, os Autobots e Decepticons originais estavam lá, só que em modo de hibernação. O mais legal de tudo isso é que isso aconteceu de fato na cronologia principal, onde Optimus, Megatron e companhia tinham vindo parar aqui na Terra há milhões de anos no passado, e só despertaram em 1984. No filme 1 dos Transformers até vemos algo parecido, onde o corpo de Megatron estava na Terra há muito tempo. Pois bem, essa é uma série que mexe com viagem no tempo e ao mesmo tempo que é uma sequência direta dos quadrinhos, pois se passa no futuro da cronologia principal. Ela também se passa no passado dessa mesma cronologia. É uma confusão só. Você tem que abrir muito sua mente para entender bem. Essa série ainda ganhou continuações em animação e nas HQs, mas não fizeram tanto sucesso e por isso não são tão populares. Agora lembrem que tudo isso que nós falamos aqui, na verdade, é um breve resumo de uma das versões que existem nesse vasto multiverso dos Transformers. Então vai ter histórias que vão ter coisas completamente diferentes. Bom, então resumindo, basicamente foi isso que aconteceu. A guerra entre Autobots e Decepticons acabou, com os Autobots ganhando. Os Decepticons foram ali escanteados, ficaram como sendo cidadãos de segunda classe do seu mundo. Eles evoluíram 300 anos depois, viraram aí os Maximals e os Predacons. Esses Maximals e Predacons voltaram no tempo milhões de anos atrás, vieram parar aqui na Terra de milhões de anos no passado. Só que quando eles voltaram, eles não sabiam que os verdadeiros Autobots e Decepticons já estavam aqui nesse planeta, porque eles chegaram aqui há milhões de anos atrás. Aí aqui no planeta Terra, eles tiveram todas aquelas aventuras que a gente viu na saga Beast Wars, sendo que em todos aqueles acontecimentos, os Autobots e os Decepticons, já estavam adormecidos. Megatron e companhia já estavam aqui na Terra, adormecidos, congelados em algum lugar. Tem histórias de origem que contam que os Transformers foram criados pelos Quintesson, uma outra raça alienígena, e tem outros que mesclam as duas, é uma panelada só. Os próprios personagens principais, Optimus e Megatron, apresentam diversas origens diferentes, e nada pode ser considerado falso ou verdadeiro. Tudo acontece simultaneamente em alguma realidade do multiverso de Transformers. Então, esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like e fazer a sua inscrição, porque é isso que nos ajuda a continuar trabalhando e fazendo esses conteúdos especiais para vocês. É isso, galera. Se inscreve, não esquece de curtir e valeu, até a próxima. Falou! Show!